Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui as novidades do Task Report versão 5.0. Eu criei esse pequeno aplicativo de exemplo aqui para mostrar essas funcionalidades. Aqui nós temos o botão e o comando que você vai utilizar no seu projeto para acessar a opção. Aqui nós temos um exemplo de como você acessar somente o gerador de consultas, que eu já mostrei no vídeo anterior, mas eu vou revisar ele aqui para vocês. Aqui no gerador de consultas você pode cadastrar as consultas agrupadas para um determinado grupo, né? Definir o acesso de execução e de criação das consultas e definir parâmetros de entrada para a consulta. Ele conta também com um gerador de script SQL e você pode exportar e importar essa consulta com muita facilidade, ou seja, vai tanto a consulta quanto os parâmetros. Então facilita muito a distribuição de consultas aí para o seu cliente. Você exporta, gera um arquivozinho, manda esse arquivo para o cliente por e-mail, ele chega lá e vai fazer a importação, e vai tudo automático. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de consulta com parâmetros. Já tem aqui um SQL pronto. Eu vou incluir aqui a consulta. Vou colocar aqui no grupo de alunos que já foi cadastrado. Listagem de alunos por curso. Aqui eu já tenho uma expressão SQL já montada. Note que se eu colar a expressão SQL ou se eu digitar manualmente, o editor de SQL consegue identificar esse SQL e a partir daí você pode dar manutenção nele. No caso aqui eu colei uma expressão e vou abrir o gerador de consulta. Ele automaticamente identificou quais são as tabelas que tem lá no meu SQL, quais são os campos. Se eu quiser colocar apelido nas colunas aqui para ficar melhor do usuário entender, você pode utilizar aqui na coluna aliás. E a grande sacada aqui são os parâmetros. Os parâmetros você coloca o nome do parâmetro precedido com 2 pontos. Uma vez que você define um parâmetro para uma consulta, o sistema vai gerar uma interface, uma telinha de filtro para que essa consulta seja executada e o usuário entre com os parâmetros de filtro antes da sua execução. Nesse exemplo aqui, o usuário vai ter que informar a escola, o ano, o curso e o turno. No meu caso aqui nesse banco de exemplo, esse curso ele tem que ser aplicado um filtro em função da escola e do ano. E o turno da mesma forma. Isso é muito útil para, por exemplo, relatório de vendas por grupo. Aí você quer mostrar só os produtos de um determinado grupo. Ou vendas por cidade, quando você selecionar a cidade, mostrar só os clientes daquela cidade. E aí então o usuário faz a seleção do cliente. Então você pode aplicar filtros em cadeia. Então quando eu salvo aqui a consulta e venho aqui na guia parâmetros, eu não tenho nenhum parâmetro definido. Eu vou clicar no botão gerar parâmetro e ele automaticamente vai identificar cada parâmetro, o seu respectivo tipo. E no caso, se for um parâmetro que eu já tenho um template cadastrado, por exemplo, para a escola, eu já tenho um template cadastrado com a escola e com todas as informações do título, o que vai aparecer na telinha de filtro, e o tipo, no caso é um tipo pesquisa. Aqui nesse botão template, você também utiliza esses templates lá nos relatórios. Isso aqui não é novidade, já existe há muito tempo. Você pode criar os templates, e aí uma vez você criado o template facilita muito a criação de relatório. Imagine que você tem aqui 500 consultas que você precisa de filtrar, no caso aqui por escola. Eu não preciso definir o SQL para cada consulta, eu defino apenas o template e ele fica pronto para todas. Então aqui, o escola é um tipo pesquisa, o campo ano não é um template, é apenas um editzinho que ele vai digitar o ano, então ele já identificou que o parâmetro ano era o tipo inteiro e já associou o tipo correspondente. O curso, eu também tenho um template cadastrado com esse mesmo nome, então eu já coloquei no SQL lá o nome do parâmetro de forma correta, porque eu sei que eu tenho um template cadastrado com esse nome. E o turno. Aí o que acontece? Quando eu executar a consulta, ele vai me solicitar a escola. A escola é do tipo pesquisa, não é do tipo combo box. Aí eu vou fazer a pesquisa na escola. Vou digitar o ano. E vou digitar o curso. Como eu expliquei, o curso aqui ele vai fazer um filtro em função da escola e do ano, porque lá na expressão SQL do curso, que faz a busca, tem esses 2 filtros. Então ele mostra só os registros daquele registro correspondente.
Aí executou a consulta. Aqui também nós temos um recurso muito interessante, que é a possibilidade do usuário poder criar os modelos de consulta. Além do filtro, ele também pode salvar o layout de acordo com a necessidade. Imaginemos que o usuário quer fazer um agrupamento aqui pelo turno e o agrupamento aqui pelo curso. Vou colocar aqui curso e turno primeiro. E aí ele salvou esse layout, ele deixou já o layout prontinho. Eu vou colocar aqui para contar quantos registros que tem na minha lista. Vou fazer para eles mostrar o rodapé do grupo e ele também fazer a soma da quantidade de registros no rodapé, ou seja, se eu tivesse mais de um turno ele iria fazer a quebra, né? E eu vou salvar isso aqui em um modelo, ou seja, eu quero salvar essa listagem e deixar já armazenada para eu poder utilizá-la depois. Listagem de alunos por curso e turno. Salvei. Agora eu vou salvar um outro modelo, né? Eu quero só agrupado por turno. Então vamos salvar um novo modelo. Listagem por turno. Esses modelos você pode salvar aí no ambiente de desenvolvimento. E quando você exportar essa consulta, os modelos também vai junto. Então quando o seu cliente receber aquela consulta, além da consulta criada, já vai vir alguns modelos previamente definidos que você salvou aí no seu equipamento de desenvolvimento. Então eu tenho duas consultas aqui. Qual que eu quero que seja padrão? Na hora que eu executar, ele vai assumir qual layout? Eu quero que seja padrão esse. Então o que vai acontecer? Vamos tirar aqui, vamos bagunçar a consulta e vamos executá-la novamente. Então quando eu executar, então ele já buscou aquele layout agrupado por turno, que foi o modelo que eu defini aqui como padrão. Além disso, claro, ele pode imprimir isso aqui, visualizar em tela. Ele pode mandar para Excel, PDF ou TXT. No caso PDF, ele pode visualizar em tela e aqui tem a opção de salvar em PDF. Tem um recurso bem interessante que é para ele poder organizar o tamanho das colunas, que é esse botãozinho aqui, ó. Fazer caber na página. Então ele reduz o tamanho da fonte e faz com que caiba na página. Mesmo se eu tiver as colunas bem largas, ao visualizar o relatório, ele vai fazer caber na página. Olha só, essa fonte aqui, eu aumentei o tamanho das colunas, ele não coube numa página só, ele imprimiu o restante na outra página. Então clicando nesse botão, ele vai fazer com que caiba na página. Podemos exportar a consulta. Ele vai criar o arquivo e aí depois você envia para o seu cliente e faz a importação. Podemos definir o acesso à execução das consultas por grupo de usuários. Ou seja, isso acaba sendo uma opção a mais para emissão de relatórios. Esse gerador de consultas aqui, você pode tanto acessar ele de forma separada através do comando abrir gerador de consulta, como também você pode acessar ele e falar, não, eu não quero disponibilizar um acesso para o gerador de consulta. Então você passa o parâmetro 2 aqui na função pAbreGerador, que ele vai abrir o novo Explorer e vai também ter acesso ao gerador de consultas por aqui. Aí aqui ele acessa o gerador de consulta. Aí você fala, não, eu quero acessar o gerador de consulta, eu quero acessar o novo modelo do Explorer sem o gerador de consulta. Aí você vai passar o parâmetro 3. Então ele vai abrir o navegador do Explorer e a guia de consulta vai estar oculta. Já estando aqui nesse novo Explorer, eu vou mostrar para vocês aqui a novidade. Primeira coisa, a opção de pesquisa. Você pode localizar um relatório com muito mais facilidade. Ele vai te mostrar o relatório que contém aquela palavra em todas as colunas, em todas as pastas. Se você não informar um texto de pesquisa, aí você vai poder fazer a pesquisa utilizando o recurso do grid. Aqui ele vai fazer a pesquisa em todas as colunas. Ele vai pesquisar pelo nome, pelo ID, pela data, pela pasta, inclusive pelo campo de observação. Aí fica a critério. Aqui você tem agora o campo de observação, que além da descrição, você pode colocar um texto
um texto explicando detalhadamente para o usuário o funcionamento desse relatório. Muitas vezes apenas o nome não é possível você descrever tudo que aquele relatório faz, então você coloca a observação. Essa observação também o usuário pode fazer uma pesquisa através do texto digitado, né? Você pode também, de acordo com do mesmo modelo da consulta, você pode exportar o relatório. O relatório, ele vai, além do relatório, ele vai também os filtros que você definiu para o relatório. Se você tiver utilizado algum filtro que tem algum template, vai também o template, que é o template utilizado lá na consulta, você tem acesso a ele por aqui. Além disso, nós criamos aqui a interface Ribbon, né, que fica bem mais apresentável, a visualização e o acesso aos relatórios. Eu vou abrir aqui um relatório de teste para você ver um componente novo. O teste do Google Maps aqui, que é um componente novo que veio nessa nova versão do Report Builder. Você tem aqui, ó, o componente Google Maps. Então você joga ele aqui na tela e você passa as coordenadas. As coordenadas você pode passar via código, passando a latitude e a longitude. Isso aqui você pode buscar de uma tabela do seu banco de dados. E na hora da impressão ele já vai mostrar aqui o mapa. Aí você pode definir a escala e definir o tipo. Ok? Bem interessante esse componente. Além do componente de mapa, você tem também o recurso de zoom. Para quem ainda trabalha com Report Builder 14, esse aqui é bem interessante. Você pode habilitar o zoom aqui na interface de desenho, facilita bastante a criação do relatório. Teve algumas e claro, as melhorias assim detalhadas em relação ao Report Builder a gente pode conferir lá no site do fabricante. Nessa versão aqui nós estamos utilizando a versão 16.02. Como o objetivo desse vídeo é só mostrar as novidades, não é um vídeo de treinamento, eu não vou entrar em detalhes, explicação de como criar um relatório e fazer manipulação de relatórios. Posteriormente eu vou criar os vídeos detalhados do treinamento básico avançado, mostrando como é que se faz para utilizar aqui a interface de criação de relatório. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um grande abraço.